Eu ouvi essa semana, minhas amizades acabaram comigo. Eu não sei se foram as amizades que acabaram com ele, mas que ele está acabado, ele está. E aí me veio esse texto ao coração. Ao homem faccioso, depois da primeira e segunda demonstração, faz o quê? Evita. Vamos juntos, nossa voz. Ao homem faccioso, depois da primeira e segunda demonstração, evita-o. Pode sentar um pouquinho. Minhas amizades acabaram comigo. Eu acredito que um dos maiores instrumentos que o diabo usa hoje para matar, roubar e destruir são amizades. Amizades tão somente na perspectiva daquele que é o alvo da morte, da destruição e do roubo. Porque ele está sendo morto, destruído e roubado. Todo mundo está avisando, não é teu amigo, não é tua amiga. Cuidado, abre teu olho. Todos veem que não é amizade saudável, mas o que é alvo da destruição não consegue ver. É assim que acontece ou não é? Todo mundo está mostrando, está sinalizando, mas aquele que é o alvo da destruição continua achando que são amigos. Não são. O problema é que o alvo da destruição produzido pela amizade só vai saber que não era amigo depois de quando? Depois que está destruído. Aí para reconstruir é uma dificuldade, às vezes não dá. Como diz a palavra, muitas vezes é quebrantado ou quebrado sem que haja possibilidade de cura. Sem que haja possibilidade de cura. Com as quais a gente vai ter que aprender a conviver. Viram como que espinhos na carne. Deus, tira esse espinho da minha carne, tira esse espinho da minha carne, tira esse espinho da minha carne. Paulo dizendo, orei 3 vezes. 3 vezes era, na concepção dele, o número perfeito, o número maior que se poderia orar. Paulo está dizendo, eu orei o máximo que pude para que esse espinho saísse. Mas ele diz, não, esse espinho fica. O que eu vou fazer contigo é aumentar a graça. Mas não há cura para isso aí não. Eu acho que a destruição, aquele que veio matar, roubar e destruir, e para mim, a cada ano que passa, ele fica mais especialista nisso. Eu nunca vi o diabo matar, roubar e destruir como nesse tempo pós-moderno, mas assim, de forma absurdamente estratégica e inteligente. O sujeito, o menino e a menina só vão saber que eram um alvo de tal destruição quando já estiverem bem fundo no poço. Então vão ter que aprender a construir a sua vida no poço. Então esse textozinho, ele me traz algumas considerações que eu queria compartilhar com vocês nessa gotinha. Bisu de Deus para quem ainda tem ouvidos. Esse texto está dizendo o seguinte, numa relação, preste atenção, num relacionamento que se pretende, numa relação que se pretende abençoadora, a análise do fruto do outro é de vital importância. Então, numa relação que se pretende abençoadora, a análise do fruto do outro é de vital, ou seja, é de importância de vida ou morte. É de vital importância. Ao homem faccioso, é um homem, alguém olhou para ele e detectou, é faccioso. Então esse homem está sob análise. Seus frutos estão sendo analisados. Então qualquer relacionamento hoje, onde os relacionáveis desejam abençoarem-se mutuamente, essa relação precisa ser através da análise do fruto do outro, inevitavelmente. Se você entra numa relação de amizade, de amor, de negócios, só pelo afeto, só de boa vontade, desarmado, deixando a razão do lado de fora, a análise do fruto do lado de fora, você vai se arrebentar. Não tem jeito. Toda relação precisa começar na racionalidade. Eu preciso saber com quem estou me relacionando. É aquela evolução da relação, né? No início, eu estou com você, mas a proposta é ser com você.
Então, enquanto eu estou, eu te analiso para saber se serei. Deu para entender, não? Então, se no estar você percebe que o fruto é um fruto adoecido, como a facção, vou falar sobre ela já já, o texto está dizendo, depois de uma ou outra admoestação, evita. Então o texto está dando uma aula de análise transacional. Os psicólogos sabem o que é isso. Não dá para entrar numa relação sem analisar fruto. Agora, eu preciso salientar isso. É análise, não julgamento. Qual é a diferença da análise para o julgamento? É que a análise só é possível para quem está perto. Quem te analisa de longe, porque viu um vídeo seu, uma postura sua no trabalho, uma posição tua no ônibus, só viu um gesto teu e já imprime um juízo sobre você, sem te conhecer, ele não te analisa, ele te julga. Esse julgamento você deve desconsiderar. É de um ignorante. Literalmente, ignorante é aquele que ignora alguma coisa. Ninguém pode conhecer você em 2 minutos de relação. Ninguém pode conhecer você no momento em que você deu uma explodida, pisou no pé de alguém e mandou esse alguém para a droga. Quem te julga por um ato, pensa te analisar e te conhecer, mas não analisa, ele te julga. Bom, esse julgamento pode jogar no lixo, é de ignorante. Para mim, todo juízo de Facebook é juízo de ignorante. Todo ele. Julgamos, condenamos, absolvemos gente que a gente não conhece, nunca esteve perto, gente sobre quem a gente só tem informação a partir de terceiros. Então esquece esse negócio de rede. É o campo dos idiotas, dos ignorantes. Então quando nós falamos de relacionamento, o fruto deve ser analisado. Eu posso analisar porque eu estou perto, eu estou convivendo ou vivendo com. Eu não estou de longe imaginando ou julgando através de juízo de terceiros. Então, pretende um dia ter um relacionamento abençoador? Pretendo, pastor. Quem é que não pretende, pastor? Quem não quer encontrar o cara da vida, a mulher da vida, o amigo da vida, a amiga da vida? Pois esse cara existe, essa mulher existe. O mundo tem muito mais gente boa do que gente má, por incrível que isso pareça. Agora, para a gente saber quem é quem, a gente tem que analisar o fruto do outro. Lembrando que, tirando o espelho, nós somos o outro do resto do mundo. Como o resto do mundo é outro para mim, eu sou o outro para o resto do mundo, menos para o cara do espelho. Então, eu analiso, você me analisa. Se nós pretendemos uma relação abençoadora. Mas tem uma segunda lição. Se nessa análise houver detecção de fraqueza, faccioso. Se nessa análise houver detecção de fraqueza, nossa primeira opção deve ser qual? Posso eu, de alguma maneira, ser remédio? Primeira demonstração, segunda demonstração. Porque eu estou convivendo, analisei, não julguei, detectei uma fraqueza, uma enfermidade. Devo sair correndo dele? Não, porque eu também tenho fraqueza e enfermidade. Qual é a nossa primeira posição? Primeira demonstração. Posso ajudar, cara? Senta aqui, vamos trocar uma ideia sobre isso aqui. Vê o que está rolando. Vê se você não tem razão. Bom, mas se depois da primeira, da segunda, ele não ouviu, bom, já é outra história. Mas, se na análise eu detecto o sujeito tem defesa de caráter, sujeito é isso, sujeito é aquilo, então a primeira coisa que eu faço é abrir mão do sujeito? Não, porque todo sujeito é maior do que o defeito que tem, o ser humano é maior do que a fraqueza que tem, o ser humano é maior do que a ideologia que tem, o ser humano é maior que tudo. Agora nós vamos, na análise desse fruto, porque convivemos,
saber se esse ser humano quer vencer tal fraqueza. Então se propõe a ser remédio. Uma outra diferença, portanto, entre análise e julgamento é que o analista, ele deseja sempre a cura. O juiz não, só apontar o erro. Se eu estou me relacionando, analisei, detectei, porque eu não estou julgando, eu estou analisando, eu quero ser a cura. Se eu só sou um juizinho, um julgador, se eu só sou aqui na rede, portanto, perco capacidade relacional. Não tem jeito, vivendo aqui, se relacionar bem. É lá ou cá. Dá para ser verdade nos dois. Então, se eu sou o analista, não sou um julgador, eu proponho ser cura. O juiz não. O juiz, ele aponta o teu erro, puf. Ele não quer que você seja curado, ele quer que você seja punido. Ele quer estabelecer a pena. Aí nós lembramos, né, do cisco, do argueiro e a trave. Lembram disso? 7:5 de Mateus. Jesus fala assim: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro, o cisco do olho do teu irmão. O juiz não enxerga a trave na sua fuça, mas o cisco no olho do irmão. E quando ele vê o cisco no olho do irmão, ele não quer tirar o cisco, ele quer cegar o olho. Então você quer uma relação legal? Você quer começar com uma amizade saudável? Você pretende um amor edificante? Analise o fruto. Certamente você vai encontrar fraqueza. Veja se você pode ser cura. Aí vem a última consideração. Se a fraqueza for facção, não insista, desista. No nosso português, a gente só usa, ou usa muito, usa muito a palavra facção para detectar o quê? Quem arrisca? Hã? Facção é um grupo de bandidos. Claro que não só. Por exemplo, no motociclismo, quando um motoclube abre um grupo na outra cidade, ele abriu uma facção. Na igreja abriu uma congregação. Então no motoclube, uma congregação de motociclistas é uma facção. Aí a palavra facção é positiva. Quando se abre por estratégia. Mas no motociclismo acontece igual na igreja. Todo motoclube que nasceu de facção. Aqui do nosso motoclube já tiveram facções. Já tivemos membros que viveram facção e abriram outros motoclubes. Então o texto está dizendo, se o problema for facção, você vai insistir 1, 2 vezes, mas você percebe que não houve diálogo, não insista nessa relação, desista dele. Desista dela. Pastor, o senhor desiste de quem produz facção? Desisto. A facção é obra do diabo. Foi o que fez despencar a terra. Rebelião. Então, depois que pecamos, Gênesis 3, certamente o projeto original de Deus foi viralizado. Entrou um vírus no programa que Deus estabeleceu para nós. Então, todos nós temos pecados, todos nós temos defeitos, nenhum de nós está livre disso. Todavia, há um pecado, há um defeito que se traduz em abominação ao Senhor. Aí você que é cristão velho se lembra, bota aí, painel, Provérbios 6, 16 a 19. Há 6 coisas que o Senhor detesta. Há 7 que ele o quê? Abomina. Em outras versões, a 7ª ele abomina. Agora, contem comigo. Eu digo e você diz o número, ok? Olhos altivos.
língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentira. 6 coisas que o Senhor detesta. A 7ª ele abomina. Qual é a 7ª? O que semeia contenda entre irmãos. O faccioso, o que joga você contra ele, o que joga você contra o teu líder, o que está ali semeando, faccionando. Essa pessoa, à luz da palavra, é uma abominação ao Senhor. Aí vem Cristo e diz, depois de uma ou outra demonstração, vem Paulo e diz, evita. O que o texto está dizendo é que existem amizades impossíveis de acontecer. Só não entende quem não quer. Só se decepciona com gente quem quer. Dividiu. Acabou, irmão. Deixa lá, deixa sentadinho aí. Mas já sabe quem é. Relaciona-se porque quer. Minhas amizades acabaram comigo. É lógico. Porque o problema está nas amizades? Não está nas amizades. O problema está em você se recusar a ver os frutos. O problema deles é a tua visão. Então, num tempo como o nosso, midiático, narcisístico, onde que conta a imagem, onde nossos olhos não podem ser mais usados como ferramenta de análise, porque a gente não pode acreditar em nada do que vê. Ora, a única forma da gente ter uma relação que não seja perda de tempo, que não seja tóxica e mortal, é analisando o fruto do outro, não julgando. Propondo a priori ser remédio. Não deu? Desista. Está lá, evita. Bota o texto novo aí de Tito, o painel. Você que chegou agora. Ao homem faccioso foi analisado, detectou-se a facção, propôs-se ser remédio 1 e 2 vezes, não adiantou, Paulo diz, evita-o. Se me procurar ajuda, ajuda. Mas conviver, ser com, jamais. Então, meu irmão, viu facção no sangue, viu facção no currículo, já era. Para terminar, veja o versículo seguinte, bota o 11, painel. Leia comigo. Sabendo que esse tal está pervertido e vive pecando, e já por si mesmo está condenado. É faccioso. Acabou. Dá para entender, minha igreja, ou não? Que Deus te dê a graça de viver amizades saudáveis. Aquela de um ao outro ajudou e ao seu irmão disse, esforça-te. Aquele que é uma relação de sabedoria. Quem anda com sábio será sábio. Aquela pessoa que quando chega na nossa vida nos enriquece e que nos permite, enriquecidos na vida dela, enriquecê-lo. Agora, tu notou facção? Ó, a vítima é você mesmo. Que Deus te dê a graça e sabedoria para viver uma relação que seja muito abençoadora para você, no nome de Jesus. Vamos aplaudir a Ele, vamos ficar em pé, vamos orar. Aleluia. Fecha teus olhos e agradeça a Deus por mais um dia, mais uma semana, pelo pão de cada dia. Pai, muito obrigado